Se é a primeira vez que você entrou por essas portas, você seja bem-vindo na casa do Senhor, amém? Desejo que o Senhor fale contigo. Meu desejo é que o Papai use a minha vida para falar contigo. Eu não sou digno, mas o Pai é um Pai maravilhoso. Que você possa receber mais dele essa noite, amém? Essa noite eu quero falar com você a respeito do poder da decisão. Repita comigo: o poder da decisão. Existe um poder nas escolhas que nós fazemos. Eu já ouvi alguns dizeres que você é livre para escolher, mas escravo das suas escolhas, né? A gente ouve muito falar sobre algumas coisas desse tipo. Algumas coisas dependem do seu posicionamento. E Deus te dá a liberdade para isso. Deus permite algumas coisas, mas é a forma com que você se posiciona e a resposta que você dá aos céus que vai definir a sua vida e o seu futuro. É a resposta que você dá aos céus que vai definir o seu dia de amanhã. Você é livre para escolher, mas a partir do momento que você toma uma decisão, a partir daquele momento, algo foi traçado e definido, e você tem que assumir as consequências, amém? Existem muitos momentos na nossa vida, né, que nós tomamos escolhas. Todos aqui já tomaram escolhas boas e escolhas ruins, né? Eu já tomei muita escolha boa, mas eu já decidi por muitas coisas que não me fizeram bem. Talvez alguns aqui já decidiram por um relacionamento no passado que não foi tão legal. E de maneira mais profunda, talvez esse relacionamento até trouxe um filho, uma filha, e hoje a pessoa já não está mais com você. E filho é bênção, mas quem sabe no momento certo e na hora certa, com a pessoa certa, talvez seria algo diferente. Mas você pode ter sua vida transformada daqui para frente com a graça do Senhor. Mas são escolhas. Talvez existem pessoas aqui que, poxa, se eu olhasse para trás, e se eu talvez estudasse de uma forma diferente, talvez se eu fizesse uma faculdade, talvez se eu prestasse um curso preparatório, algo que me preparasse para o mercado, talvez eu não estaria na situação que estou hoje. Talvez você já pensou nisso. Talvez aquela palavra que eu lancei na vida de alguém, se eu tivesse ficado quieto, poxa, como eu me arrependo daquele momento. E todos nós estamos sujeitos a esses momentos. Todos nós estamos sujeitos a fazer escolhas durante a nossa vida. E nós somos humanos e não é fácil tomar escolhas. Eu sei disso, você sabe disso. Não é fácil decidir no momento de pressão, no momento que você está talvez passando por uma dificuldade financeira, você tomar uma decisão para onde ir, o que fazer, o que deixar, o que eu vou renunciar. E são decisões que a gente toma durante o nosso trajeto e a nossa caminhada. O fato é que, independente de qual decisão nós tomamos, nós precisamos assumir a responsabilidade do dia seguinte, dos anos seguintes. E o mais interessante é que se nós conseguirmos tomar as nossas decisões baseadas realmente naquilo que o Pai preparou para mim e para você, nós vamos errar muito menos. Continuamos a errar? Sim, continuaremos a errar, mas será menos.
se eu alinhar o meu coração com o coração do Pai, as minhas decisões vão começar a tomar um rumo diferente, um rumo até melhor, muitas vezes melhor, né? Porque Ele sabe o que é melhor para mim. A gente sabe que não é bem assim, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quais as decisões nós temos tomado? Talvez você tenha uma decisão essa noite para tomar, esse final de semana, que vai impactar a sua vida daqui a uns anos. E qual decisão você vai tomar? Como fazer? Com quem consultar? Será que o Senhor me ouve? E Deus tem realmente algo específico quando nós decidimos por Ele, amém? Abra comigo em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Eu vou ler na versão NVI aqui, acho que fica mais fácil para a maioria. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Todos acharam? Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o poder da vida e a morte. E aí ele ainda fala assim: eu vou sugerir para vocês, escolham a vida. Olha como que Deus é bom. Escolham a vida. Esse versículo é muito forte e muito se fala sobre ele. O Senhor coloca diante de nós a bênção, maldição, poder da vida, da morte. Na verdade, o que eu tenho feito, por onde eu tenho andado, com o que eu tenho feito com o poder da escolha que Ele me deu. Talvez existem pessoas aqui que tomaram caminhos diferentes durante muitos anos. Talvez cresceram num ambiente da presença do Senhor e por um desejo distante tomaram outros caminhos. Talvez por uma tristeza também você resolveu se apartar da presença do Pai, talvez culpando outras pessoas ou o próprio Deus por sua decisão de ir. Mas o Senhor vem lembrar você essa noite que Ele coloca o poder da decisão em suas mãos. Você pode muito bem escolher por Ele essa noite, escolher se deleitar nele, confiar nele, esquecer das dores do seu passado, esquecer de tudo aquilo que você viveu, que com certeza não é culpa de Deus, muitas vezes é escolha minha e sua mesmo, mas Ele te chamou essa noite para um momento de cura e entendimento, de que desde o princípio Ele tem colocado diante do povo de Deus, aqui diante de Israel e hoje diante dessa igreja, daqueles que estão nos assistindo também, o poder de escolher. O que será nós vamos escolher? É claro que eu quero a bênção, é claro que eu quero viver, mas será que as minhas atitudes têm dito isso a Ele? Eu escolho a bênção, mas eu quero resolver as coisas do meu jeito. Eu escolho a vida, mas eu estou acabando com o meu corpo nas drogas, nos vícios, nas baladas, na prostituição, lascívia. Talvez isso não sirva para vocês aqui, talvez quem vai assistir depois, não sei. De uma coisa eu tenho certeza: escolha pela presença dEle, escolha o melhor caminho, como Maria, que escolheu a melhor parte,
E isso nunca será tirado. E Jesus disse isso para ela: jamais será tirado. Porque ela escolheu a boa parte. Quero que você escolha a boa parte essa noite, amém? Por isso eu quero dizer, você é livre para escolher, mas é o maior responsável por suas escolhas. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso é Gálatas, isso é Novo Testamento, tá? Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu não quero te assustar essa noite, mas eu quero te lembrar que existe algo na Bíblia que diz perfeitamente: se eu planto banana, eu vou colher banana, mas se eu planto alface, eu não posso colher mamão. Então, o que você tem plantado durante esses dias? Quais têm sido as suas escolhas e o que você tem decidido durante esses dias? Como têm sido as suas escolhas quando você fica sozinho? E eu falo isso com muito temor no coração, porque eu sei que isso é da parte do Senhor. O que você tem feito quando tem ficado sozinho? Quais as escolhas você tem tomado? Porque diante dos homens tudo bem, mas diante dele, quais escolhas você pensa que vai tomar ou tentar esconder dele? Você é livre para escolher, mas é o maior responsável por suas escolhas. Em Gênesis capítulo 2, quando Deus, no verso 16 ali, não precisa abrir, mas quando Deus fala a Adão: coma de qualquer árvore, ele fala assim: Adão, você tem aqui muitas árvores, já está, né? Eu que criei isso tudo, você pode desfrutar de tudo isso daqui. Só daquela árvore ali do conhecimento, a árvore da vida ali, você não, aquilo não. Mas você tem milhares de outras aqui, isso eu estou falando nas minhas palavras, você tem milhares de outras opções aqui, então fique à vontade. Mas foi Deus que segurou ele? Ah não, você vai fazer? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus está dizendo: eu não vou controlar você. É com essas palavras que Deus está falando. Eu não vou controlar você, Adão. Eu já criei. Você não é um fantoche, mas você pode escolher. Eu não vou controlar as suas decisões, mas assuma a responsabilidade por suas decisões. Isso vem desde lá do Éden. O Senhor nos dá essa liberdade. E o que eu tenho feito com essa liberdade? Romanos capítulo 14, verso 12 diz que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então tenha ciência disso. Tenha ciência de que o Senhor está olhando para mim e para você. E aí quando eu for chegar diante dele e questioná-lo: ó Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Talvez se ele aparecesse, ele podia puxar um filme e falar: tá vendo por causa de quê? Tá vendo? Tem coisas que acontecem na nossa vida assim, e isso são permissões de Deus para um propósito maior, mas a maioria das coisas, das consequências, são consequências por plantios e colheitas, coisas que nós mesmos plantamos e coisas que nós vamos colher, coisas que nós mesmos planejamos e vamos assumir a responsabilidade. E eu falo de coisas boas também. Se você decidir hoje tomar uma posição diferente, eu vou decidir por ele, eu vou decidir por mais dele, eu quero a partir de hoje sair daqui e buscar por mais dele. Eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias. Eu tenho passado alguns momentos e eu ainda dá tempo, eu quero pensar em fazer algo diferente, estudar, trabalhar de maneira diferente, eu quero produzir mais, eu quero fazer algo que possa realmente trazer algo diferente para mim daqui a alguns anos. Então escolha fazer isso hoje, não deixe para amanhã, mas esteja alinhado ao propósito que Ele tem para a sua vida, amém?
Eu quero dar só mais um exemplo a respeito disso em Gênesis capítulo 4. Eu queria que abrisse aqui, se puder. Gênesis capítulo 4. Verso 6. Gênesis 4, verso 6. Diz assim: O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Pode ir para o 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui a gente está numa situação em que a gente sabe, né? Caim está um pouco furioso, a oferta dele não foi aceita. Ele ficou, na verdade, enciumado com o seu irmão. E acontece que Deus já tinha visto aquilo. Aí Deus fala para ele: ei, Caim, você está vendo que Deus não quis as consequências para Caim? Deus não quis isso. Deus, antes de acontecer, ele chega em Caim com todo o amor de um pai e fala assim: ei, Caim, o pecado já está à sua porta aí, ó. Só que você precisa rejeitá-lo. Você percebe que Deus não fala assim: ó, o pecado está à porta, eu vou tirar para você. Não, Ele nos ajuda sim, mas Ele fala: você precisa rejeitar isso. Verso 7, pode colocar de novo para mim? Se você fizer o bem, não será aceito, olha lá. Sabe que o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você, o que está escrito aqui? Você deve dominá-lo. E aí nós jogamos a nossa responsabilidade para Deus muitas vezes. Mas o Senhor quer dizer para nós nessa noite: muitas vezes, talvez o pecado pode estar à porta de alguns aqui, mas basta você dominá-lo. Você pode dominá-lo. Com a ajuda de Deus, sim, claro. Faça jejum, oração, busque Ele, se derrame, fuja daquilo que possa levar você para um lugar errado. Mas cabe você dominá-lo. Se você ficar esperando Deus tirar esse vício, Ele nunca vai fazer se você não tomar uma posição na sua vida. Ei, Senhor, tira de mim esse pecado, mas eu vou de novo, Senhor. Olha, eu estou aqui de novo. Vídeo pornográfico, Senhor. Uau, tira de mim, Senhor, só mais um pouquinho. Estou falando para muitos jovens aqui, eu sei, tem pessoas também que casados passam por alguns problemas. Talvez você que está assistindo aí. Eu preciso tomar decisão. Não é Deus que simplesmente arranca. Ele arranca sim, porque nós nos entregamos e decidimos. Mas se nós não fizermos, eis que está à porta. E aí, como vai ser? Você é livre para escolher, mas é o maior responsável por sua escolha. Segundo, Deus não tomará algumas decisões por você. Ele espera o seu passo de fé. Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Condicional. Português, condicional. Se quiserdes e se me ouvires. Se você quiser e se você ouvir. Talvez você quer, mas você não ouve. Talvez você ouve, mas não quer. Ou talvez você nem quer e nem ouve. Como está o seu coração essa noite? Como está o meu coração essa noite? Se eu quiser e se eu ouvir, o que vai acontecer? Comereis o melhor dessa terra. Uau! Uau! Deus não está dizendo: olha, vocês vão comer o melhor dessa terra porque eu quero. Não, vocês vão comer o melhor dessa terra se vocês quiserem e se vocês ouvirem. Porque se vocês não quiserem e vocês não ouvirem, vocês não vão comer.
Oh, mas eu sempre aprendi que Deus é um Deus bom, Ele abençoa tudo. Sim, mas condicionalmente está aqui, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes. Mas se você não quiser e você não ouvir, esqueça. Esqueça, procure outras formas. Não existe negociação com o Pai. Que decisões você tem tomado? Deus não tomará algumas decisões por você. Ele espera o seu passo de fé realmente. Ele espera o seu passo. Você tem desejado? Você está ouvindo? Então, se você deseja e ouve Ele, pode ter certeza que na hora certa você será bem sucedido em tudo, em tudo, em tudo. A gente sabe que tem momentos difíceis que a gente passa, a gente sabe disso. Mas no momento certo Ele vem, quando você quer e você ouve. Agora, se eu não quero e eu estou surdo para Ele, não há nada que possa fazer. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem conhece esse texto? Todos, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uau! Esse é o desejo de Deus. Maravilha! Maravilha, esse é o desejo de Deus. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por que, então, que não são todos que são salvos? Por quê? Esse é o desejo de Deus. Mas e a minha parte? O que eu estou fazendo? Você entende que não basta Deus desejar? Deus é soberano. Sim, claro que Ele é soberano. Mas Ele nos dá o poder da escolha desde o princípio. Desde o princípio. Eu já li isso com você. E aí, Adão, fique à vontade. Mas decida. Porque você vai assumir as suas consequências das suas decisões. Ah, mas Deus me ama e está tudo certo. Sim, Deus te ama e Ele jamais vai deixar de te amar. Esse amor imensurável, incomparável. Mas eu vou te dizer uma verdade: você pode ir para o inferno sendo amado por Senhor, sendo amado pelo Pai. Sabia disso? O amor dele jamais vai mudar e Ele vai tentar até o último momento. Talvez aquele que está perdido lá fora, até o último momento Ele vai atrás. Sim, Ele vai, Ele deixa as 99. Mas se essa uma ovelha perdida não decidir por Ele, não decidir, eu vou voltar à casa do meu pai, porque lá tem comida e eu sei que os meus servos dele são tratados melhores do que eu aqui. Se eu não decidir, se eu não me posicionar, Ele não vai colocar o anel, Ele não vai me trazer de volta. Ele faz sim, Ele é um Deus amoroso, todo o tempo Ele está enviando pessoas através do Espírito Santo para convencer as outras pessoas do mal. Mas se a pessoa virar e falar, eu não quero, Senhor, como será? Eu queria ler Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Eu vou esperar abrir aqui, que eu queria ler junto. Mateus capítulo 22. Aleluias, aleluias. Santo é o teu nome, papai. Nós te chamamos. É com muita responsabilidade, Senhor. Estou aqui essa noite. Por mim mesmo, talvez eu estaria com algo mais suave. Mas o Senhor me pediu para falar sobre decisões essa noite. É com responsabilidade que eu quero que você entenda isso. Mateus capítulo 22, a partir do verso 1. Aqui, Jesus conta sobre uma parábola muito conhecida, das bodas. Eu quero ler só alguns versículos, os primeiros aqui. No versículo 1, vocês podem acompanhar, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Verso 3:
enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Está escrito aí? Mas eles não quiseram vir. Poder da escolha. Verso 4 diz assim: de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para um banquete de casamento. Aí no verso 5, mas eles não lhes deram a atenção, e saíram um para o seu campo e outro para os seus negócios. Primeiro ele deu uma oportunidade: ei, venham para as bodas. Ele mandou uns servos pela primeira vez, e o que aconteceu? Eles rejeitaram. Tudo bem, eu vou dar mais uma chance, porque Deus é amor. Lembra que Deus é amor? E aí eles foram de novo, convidaram mais uma vez, e aí no verso 5 eles rejeitaram, dizendo assim: Senhor, não dá, agora eu tenho que estar no campo. Outros disseram assim: Senhor, agora eu estou com os meus negócios e não tem muito tempo. Eu até te amo muito, eu respeito, eu admiro tudo que acontece através da sua presença. Eu admiro as pessoas que estão lá na igreja, ou as pessoas que tomaram decisões por viver plenamente em Ti, mas eu tenho aqui as minhas coisas. É errado? Não, de maneira nenhuma. Desde que o meu coração esteja alinhado com o centro da vontade dEle, e Ele seja o primeiro. Porque quando Ele me chamar e eu não escolher por Ele, escolher pelas minhas coisas, escolher pelos meus negócios, eu não tenho tempo, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: o tempo é a única coisa justa para todo mundo. Todo mundo aqui tem o mesmo tempo, durante todo o dia, 24 horas por dia. Eu tenho 24 horas, amanhã eu vou ter 24 horas, se Deus permitir. Você também. Então não é a falta de tempo, é a forma com que eu organizo esse tempo e a prioridade que eu dou para ele ou não. Sabia disso? Não existe, eu não tenho tempo. A questão não é essa. Você tem, você só está usando esse tempo para algo diferente, e está tudo bem. Lembra lá do tópico 1? Assuma suas escolhas. O Senhor chamou 2 vezes, mas eles não quiseram vir. E eu me lembro não precisa abrir, em João 5, quando Jesus diz no verso 39, examinai as escrituras, né? Vós que quereis a vida eterna, elas testificam de mim, contudo vós não quereis vir até mim. Ali Jesus está no meio da multidão, e o pessoal, os fariseus, muitos dos que criticavam, falando que ele fazia a obra por demônios, vamos dizer assim. E ele tinha acabado de curar um paralítico lá, né, no tanque de Betesda. E acontece que eles estão questionando ele. Aí ele fala, né? Ele fala: examinai as escrituras, vós que quereis a vida eterna, elas testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem. Jesus está falando: eu estou aqui. Vocês não estão olhando para mim da forma que era para vocês olharem. Tudo está testificando aqui. Olhe para a palavra, olhe tudo que testifica sobre mim, mas vocês não querem. E muitos não quiseram. Deus não tomará algumas decisões por você. Ele espera o seu passo de fé, amém? E por último, diz assim: suas decisões de hoje transformam o ambiente do seu amanhã. Suas decisões de hoje irão transformar o seu ambiente de amanhã. Talvez até aqui, Eduardo, eu só fiz caquinha. Eu só tomei decisões, a maioria das decisões minhas. Eu podia ter um relacionamento diferente, hoje eu estou só. Eu podia ter estudado, talvez, eu podia ter feito isso, aquilo. E eu não falo disso tudo não, tem
Tem pessoas que são chamadas para uma vida empresarial, nem estudo, e são bem-sucedidas. A questão não é essa, a questão é qual a decisão eu vou tomar baseado no propósito que Ele tem para mim. Será que eu estou alinhado com Ele ou não? Eduardo, eu só tomei decisões erradas, mas hoje você tem a oportunidade de sair daqui tomando uma decisão diferente. Amém? Dando um passo diferente para Ele. Abra comigo em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Aleluias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1 mesmo. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Verso 5 diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Uau! Todos viveram o mesmo ambiente. Paulo vem lembrar, todos ali, naquele momento de deserto, viveram o mesmo ambiente. Viram a nuvem, né? Cobrindo durante o dia, eles passando, todos viram isso. Todos viram a coluna de fogo durante a noite. Claro, todos viram aquilo iluminando. E seguiam quando era para seguir, paravam quando era para parar. Todos viveram aquilo, todos. Todos viram o maná do céu caindo, uau, que maravilha, todos eles viram, não se engane, todos viram, todos tiveram experiências magníficas com Deus durante aquela trajetória, todos aqueles que viviam em Israel. Êxodo 13 fala sobre isso. Será que todos alcançaram a promessa? O que diz no verso 5? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Você sabe que Josué e Caleb agiu de maneira diferente. Mas todos daquela geração, aquela geração que viu muitos milagres, muitas maravilhas, estavam em um mesmo ambiente, mas não estavam inseridos na vontade do Pai, porque eles não entraram. Enquanto o último daquela geração não morreu, eles não entraram. Sabe por quê? Suas decisões de hoje transformam o seu ambiente de amanhã. A qual era a vontade do Pai? A promessa, claro que era a promessa. Deus já tinha falado: eu tenho uma promessa para vocês, Canaã. Fiquem tranquilos, eu vou com vocês. Todos viram maravilhas, mas nem todos acessaram. Talvez você vive em ambientes maravilhosos, como esse ambiente de culto, maravilhoso, ambiente de transformação, ambiente de glória, manifestação do Espírito Santo, ambiente da presença que pode tocar o meu e o seu coração, e isso é palpável muitas vezes, que maravilha. Mas você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Sabe por quê? Porque se você não se abrir para Ele, se você não desejar a presença dEle todos os dias na sua vida, você vai passar por aquela porta e vai vir várias vezes, e nos cultos de domingo, e nos cultos de mulheres, em outros cultos, e vai ser a mesma coisa, porque seu coração não tomou uma decisão. E eu quero convidar você essa noite a não sair daqui sem tomar uma decisão de amar a Ele de todo o seu coração, porque Ele é o desejado das nações.
maior temor do meu coração é ficar sem Ele pela manhã. Ainda que os momentos difíceis venham, e eles estão muitas vezes aí, ainda que nós perdemos tantas coisas, mas se eu ficar sem Ele, se você amanhecer amanhã sem a presença dEle, cara, esquece, você não vai ser bem sucedido, porque é Ele que nos faz ser diferente. É Ele que me faz ser diferente todas as manhãs. É Ele que me faz ser uma pessoa melhor, porque eu não sou. É Ele que transforma o meu interior. É Ele que me traz vida. Porque se não fosse por Ele, talvez eu já estaria morto, mas Ele me dá a vida. Me dá a escolha de poder estar na presença dEle todos os dias. Escolha você também. Escolha você também. Não existe uma diferença entre mim e você, e por eu estar aqui de maneira nenhuma. Se você escolher por Ele, você vai entrar na faculdade onde você estuda e a pessoa vai falar: uau, parece que eu estou sentindo um cheiro diferente, um perfume diferente. Você pode me falar um pouco mais daquilo que você vive? Eu vi umas postagens suas lá no Instagram. Eu vi como que é esse negócio aí? Parece que você está diferente. Você pode me ajudar? Presença do Pai. Decida hoje pela presença do Pai. Amém? Aleluias. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por causa de suas escolhas, você pode estar em um mesmo ambiente que todos estão, mas ter resultados diferentes. E eu vou partir para a conclusão usando um exemplo simples. Esses dias até eu ouvi. Você, por exemplo, pode, fazer uma imersão, pagar um curso caro. Eu já paguei alguns cursos e ainda pago. E ir para uma imersão, por exemplo, passar 8 horas, 12 horas, das 8 às 8, no final de semana que seja, aprendendo mais, sei lá, Pablo Marçal, talvez sobre finanças, sobre crescimento, não sei, o próprio Brunet, Thiago Brunet, enfim, você pode estar no mesmo ambiente com 200 pessoas, você pagou lá R$2.000, uau, R$5.000 para um curso, estou aqui aprendendo, mas você pode sair da mesma maneira que você entrou, e o seu colega do lado ter resultados magníficos, e você não ter. Sabe por quê? Não é o ambiente que transforma, é a resposta que eu dou a esse ambiente. Você crê nisso? Aleluias. Eu desejo que você seja bem sucedido e faça o melhor, e dê uma resposta maravilhosa a esse ambiente que você é submetido. Mas essa noite eu também quero dizer para você, você pode entrar e você pode sair da mesma maneira que você entrou, mas você pode entrar e decidir sair daqui cheio da presença de Deus e decidido a honrá-lo todos os dias da sua vida. Amém? Aleluias. Todos os dias da sua vida. Deus te ama e deseja que suas escolhas estejam alinhadas ao maravilhoso plano que Ele estabeleceu para a sua vida. A gente sabe, eu gosto muito, Salmo 40, versículo 7, Davi fala: no teu rolo a minha vida está escrita, Eu sempre cito Salmo 139, verso 16, o meu corpo estava informe e o Senhor me conheceu antes mesmo de eu ser todo gerado, e os meus dias estavam escritos no seu livro. E Ele tem um plano maravilhoso para mim e para você. Ele já criou esse plano, Ele já estabeleceu. Só que Deus não é um Deus que empurra sua vontade goela abaixo. Você pode querer ou você pode não querer.
O que eu faço então, Eduardo? Consulte a Ele todos os dias para que esse plano seja revelado na sua vida, diariamente, e você consiga alinhar os seus desejos com os desejos dEle, a sua vontade com a vontade dEle. E aí você, sem perceber, você vai estar agindo em um plano que Ele queria. Mas isso é intimidade, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, oração diária, jejum muitas vezes para matar nossa carne que muitas vezes grita. Mas isso é com o conhecimento dele. Não adianta eu te passar uma fórmula aqui, não vai rolar. Você precisa conhecê-lo. Você precisa derramar sua intimidade com ele até que ele revele todos os dias qual é a próxima página de amanhã. Ei, Senhor, qual é a próxima página? O que o Senhor tem para mim amanhã? Fala para mim no seu livro, qual é o melhor caminho? Porque eu posso tomar outro caminho e eu vou assumir essas consequências. Já está bem claro sobre isso. Mas você está disposto a viver esse plano maravilhoso? Ou vai decidir viver o mesmo ambiente transformador sem ser transformado? Como vai ser essa noite? Se coloque de pé, por favor. Eu não quero que você saia daqui vivendo um ambiente transformador sem ser transformado pelo amor do Pai. Amém? Seja transformado por Ele essa noite. Seja inundado pelo seu amor essa noite. Você é livre para escolher, mas é o maior responsável por suas escolhas. Deus não tomará algumas decisões por você. Ele espera o seu passo de fé. Suas decisões de hoje transformam o seu ambiente do amanhã. Enquanto os meninos sobem aqui, eu queria encerrar contando um testemunho para você que eu ouvi, e o Luciano subirá contando, falando sobre Paulo Canuto. Vou falar de maneira breve aqui. O Luciano conta que ele ouvia o testemunho desse homem, né? Desse homem de Deus, Paulo Canuto. Depois vocês buscam no YouTube, tem tudo lá. Ele conhecia, ele desejava conhecer mais. E um belo dia, num congresso, ele está lá e tem a oportunidade de estar perto de Paulo Canuto. Então, para gerar aquele, né? A primeira impressão, eu vou tentar chamar a atenção dele. Ele estava com um pratinho, no final tinha uma comunhão, ele estava com um pratinho comendo, né? O Paulo Canuto, pequeno. E aí o Luciano falou: vou tentar me aproximar. Você está fit? Você é fitness, hein? Come um pouquinho, então. Aí ele virou para o Luciano e falou assim: quantos anos você tem? O Luciano Subirá já ficou em choque. Quando veio uma pergunta de um senhor de mais de 80, acho que 80 anos, 60 anos, né? E aí ele já ficou em choque. Uau, vem lição por aí. Ele falou: eu tenho, na época, acho que 41. E ele falou: na idade de você, talvez por volta de 44 anos, eu morri. Ele: como assim você morreu? Depois você busca lá, Paulo Canuto. Não, eu morri. Quando eu tinha a idade de você, eu morri. E eu fazia as coisas para Deus e não era, na minha visão, não era muita irresponsabilidade. Eu vivia de congresso, eu ia e vinha, e só que eu não cuidava de mim mesmo, eu não cuidava do meu corpo. Eu ia, eu não dormia, eu ficava a noite sem dormir, eu não comia direito, eu fazia tudo o que meu corpo aguentasse. Até o momento que ele aguentasse, eu estava lá. Eu fazia, eu usava o que eu podia para gastar tempo naquilo que eu precisava fazer. Muitas pessoas gastam sua vida com muitas coisas erradas, muitas coisas que podem matá-lo, e continuam agindo falando: o Senhor sabe, uma hora Ele vai tirar. Não, somos nós que estamos matando a nós mesmos. E aí o seu corpo entrou em falência, ele começou a soltar sangue, muito sangue pela boca. Resumindo, ele foi para o UTI e entrou em coma. Os médicos tentaram reanimá-lo uma vez, ele tentou voltar, segunda vez, terceira vez, quarta vez, ele quase voltou. Na quinta, ele parou. E aí ele falou que ele se viu fora do corpo. O mesmo horário que a esposa dele falou, ele tinha visto no relógio o mesmo horário, ele fora e o corpo dele ali.
Ele viu quando os médicos falaram: eu tentei tudo, para a esposa dele, a Eva, que ela chamava. Eu tentei tudo, Eva, mas não deu. Ele viu ela chorando sobre o corpo. Ele viu quando o médico tirou a aliança do dedo dele, entregando para a esposa. Isso ele viu tudo. E aí de repente ele sente uma luz e algo muito forte atrás dele. E a voz que disse assim: você é um suicida. Uau, como assim? E ele começou a tremer e temer. Ele sabia que era Jesus falando para ele, mas ele não conseguiu nem olhar direito. Ele falou: você é um suicida, você matou o plano e o propósito. Eu tinha muito mais coisas para fazer na sua vida, mas por causa do seu jeito de agir com o seu próprio corpo, com a sua decisão, com as formas que você agiu, você interrompeu muitas coisas que eu ainda tinha para a sua vida na terra. E isso tem acontecido com muitos outros pastores e líderes. Ele falando, que Jesus falava para ele, que estão perdidos em depressão profunda, em diagnósticos psiquiátricos, estão perdidos e profundamente estão sem saída. E eu tenho muito propósito para muitos, mas muitos desses têm se perdido no meio da caminhada, por tantas decisões e por tantas situações terríveis que deixam de me buscar. Então ele disse que no momento Jesus passou a mão assim, e ele viu, ele falou: agora eu vou mostrar o seu funeral. E aí ele viu o funeral dele, que seria no dia seguinte, e as pessoas falando: poxa, os parentes, os amigos, poxa, mas Paulo era um homem de Deus, tão abençoado, por que Jesus levou ele tão cedo? Poxa, por que isso aconteceu? Por que Jesus fez isso? E ele falou: tá vendo? E eles ainda me culpam por causa da sua decisão. Só que aí ele começa a se arrepender e a tremer ali. Só que Jesus fala assim: eu vou dar uma nova chance para você. Passou a mão. Presciência. Que seria, mas não foi. E aí de repente Jesus fala: você vai voltar e vai cumprir o meu propósito e vai cuidar com amor de tudo aquilo que eu tenho depositado nas suas mãos. Resumindo, ele passou 2 meses no hospital se recuperando, e hoje ele ainda está aí, vivo. Você pode buscar lá no YouTube, Paulo Canuto. Ele fala de Deus até hoje, né? 60 e poucos anos, já se passaram mais de 20 anos. E por que eu estou falando isso para você? Mas eu posso interromper o propósito e o plano de Deus. Eu posso muitas vezes sair da rota mesmo. Eu posso muitas vezes não viver. Eu recebi uma promessa lá atrás que eu seria pastora ou pastor, e que maravilha. Mas o que eu tenho feito com essa promessa? Antes da gente ser consagrado, eu e a minha esposa, a Linda, que está aqui na frente, a gente recebeu uma palavra em outra denominação. A gente não era pastor ainda. Aí a pessoa falou: eu vejo um chamado de pastor em vocês, pastoreado, e eu sinto isso muito forte. Mas vocês não são. Só que o Espírito Santo me pediu para dizer para vocês: vocês não são ungidos, mas vocês têm que se portar como se já fossem, porque Ele tem coisas muito específicas para vocês. E se eu decidisse falar: não tem nada a ver isso não? É claro que Deus, Ele puxa, Ele chama. Quantas vezes eu vi pessoas perdidas e Deus trouxe com sua corda de amor. Mas eu posso muito bem vir e depois falar: não é isso que eu quero. E Ele te dá o poder de escolha essa noite. E o que você vai decidir essa noite? Escolher pelo amor e pela proposta e pela presença dEle, ou vai escolher sair daqui da mesma maneira que você entrou? Feche seus olhos por um momento. Pai, como tem sido a minha vida diante do Senhor? O que eu tenho feito com o bem precioso que é a vida que o Senhor me deu? O que eu tenho feito, Senhor, com esse presente maravilhoso que o Senhor me deu, chamado vida? Os anos têm se passado
e o que eu fiz até hoje com aquilo que o Senhor escreveu sobre mim no teu livro? Será que eu estou alinhado com o seu propósito? Ou será que eu estou totalmente fora da sua vontade? Pai, a começar por mim, eu quero me arrepender essa noite, pedindo perdão ao Senhor, se eu tenho tomado rotas diferentes daquela rota que o Senhor tem, porque o seu caminho é melhor, mas eu só vou sentir esse desejo pelo seu caminho se eu me relacionar contigo todos os dias, porque se eu não me relacionar, eu não vou seguir. Mas quando eu entro em tua presença, e eu sou cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, eu começo a desejar aquilo que o Senhor deseja, eu começo a fazer aquilo que o Senhor sonhou para mim, eu começo a realmente agir no propósito e no plano que o Senhor tem para mim. Mas isso é quando eu estou imerso em tua presença. Oh, fale com Ele essa noite, fale com Ele essa noite. Tome uma decisão essa noite. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para você essa noite, mas saia decidido daqui a ser transformado e a viver plenamente no propósito e no plano que Ele tem para você. Fale com Ele.